Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Nos dois canais irmãos, algo em comum. O programa Retalhos da Nossa História, de toda segunda-feira, às 5 da tarde, no canal Paz e Bem, com retransmissão na terça-feira pela TV 247. Conosco, nosso professor, nosso mestre, Pedro Lima Vasconcelos, que atendeu o pedido do presidente Lula ao final do nosso curso já antológico, curso de 8 aulas sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, também conhecido como Canudos. E ao final do curso, o presidente Lula, o aluno mais destacado da classe, pediu, clamou, exigiu, continuem a falar sobre a história do povo brasileiro. É o que a gente está fazendo agora com retalhos da nossa história. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade Paz e Bem, comunidade 247. Estamos aí, tratando de atender a essa efetiva convocação, mais do que oportuna, necessária, feita pelo nosso querido presidente Lula, de visitarmos retalhos da nossa história, da história do povo brasileiro, em suas lutas por vida, liberdade, dignidade. Estamos aí. Nosso curso acontece sob o impacto. Pronto, está aqui. Vou começar, então, dialogando um pouquinho com as pessoas, a sala de aula, né? Quem já chegou para a aula. A Sumaia, boa tarde, Sumaia. A Sumaia tem uma presença muito importante no canal 247. Ela é a editora, ela é a voz do Paz e Bem dos sábados, que estamos fazendo agora um Paz e Bem meditativo com orações interreligiosas. Então, é uma construção conjunta dela com o Faustino Teixeira. O Faustino Teixeira publica no Instituto Humanitas Unicinos, no IHU, as orações interreligiosas. A Sumaia vai lá, recolhe e grava para nós, para nos conduzir a caminhos de meditação realmente maravilhosos, todos os sábados. Bem legal que você está aqui, Sumaia. O Eduardo Henrique, o reverendo Eduardo Henrique, né? Não preciso falar nada, toda a comunidade conhece, né? Faz o Paz e Bem às quartas e aos domingos, tem uma vida intensíssima, um protagonista fundamental aqui no Paz e Bem, e ele está falando exatamente do assunto que eu ia comentar, pelo qual eu ia começar, né? Ele está dizendo: Mauro e professor Vasconcelos, na tarde triste em que arde Notre Dame de Paris, um instante de consolo ao meu coração, viva Zumbi, viva Palmares. Essa saudação do Eduardo Henrique faz referência ao incêndio, nós vamos falar dele, né? Que praticamente destruiu a Notre Dame de Paris, e o tema do nosso encontro de hoje, o Quilombo de Palmares, vai ser nossa conversa de hoje. Tarcísio Cordeiro, de Amargosa, na Bahia. Maria Lúcia, grande amiga, de Caraguatatuba, de São Paulo. O Eduardo Henrique está falando de Paulista, bonito, na região metropolitana de Recife. A Carla Pavão, também aqui do Paz e Bem, né, coordenadora do Caminhos do Espiritismo. Por sinal, na quarta-feira começa um curso fantástico com o Sérgio Aleixo, um dos principais intelectuais progressistas do Espiritismo no Brasil, sobre os evangelhos. Imperdível, quarta-feira às 22h15. Fátima Tramotim, de Turvo, Santa Catarina, muito bem chegada. A Jaissa, de sempre. Eliana Martin. Quem mais? O Leonardo Fittipaldi Torga. Muita gente chegando. Fernando Antônio Rezende, de Brasília. Gente, sejam todos muito bem chegados e chegadas. Vamos começar a aula. Seguinte. O tema é Quilombo dos Palmares, mas nós não podemos deixar de falar um pouco sobre o incêndio que ainda está consumindo, ou pelo menos até poucos minutos atrás, consumia a Catedral de Notre-Dame em Paris, uma preciosidade, um tesouro da humanidade, consumido pelas chamas de maneira assim, a cena da flecha, né? Aquela principal torre caindo com as chamas consumindo ali, todo o teto de madeira, enfim, um desastre, realmente um desastre de proporções gigantescas para a história da humanidade. Pedro, você assistiu, você viu, teve notícia? Sim, Mauro, tive notícias e a tristeza é muito grande,
Eu tive a oportunidade de visitar Notre Dame com Tassiana, com os meus sogros, faz algum tempinho. É um monumento, né? Uma joia da arquitetura mundial, uma joia da nossa história, da história do Ocidente, da história que chega a nós, né? É uma pérola da arquitetura cristã. Você pensa na monumentalidade, você pensa nos recursos que tinham, não só as pessoas que conceberam o projeto, mas aquelas pessoas que levantaram aquelas pedras todas, ergueram efetivamente, né, com o suor do seu trabalho, e certamente pessoas movidas por sentimentos religiosos, né, espirituais, muito diversos, né? Vamos pensar que nós estamos aí em meados da Idade Média, né? Se não me engano, a construção dela começou ali em 1160, 1163, por aí, né? Portanto, alguma coisa com mais de 800 anos, em plena Europa medieval, em que as cidades estão florescendo. A Notre Dame é um monumento, então, que testemunha tanto que aconteceu na história. A monumentalidade da Notre Dame, a significação dela é tão grande que os revolucionários franceses, em 1789, né, na sua sanha, inclusive antirreligiosa, né, que nós conhecemos, né, invadiram a catedral, destruíram muitos dos monumentos que no interior dela se encontravam, mas não deixaram de prestar culto no altar principal daquela igreja a Deus a razão. Pelo avesso, a gente percebe aí, então, o impacto, a significação, a relevância, né, de um monumento espetacular como esse, que, lamentavelmente, a gente vê diante dos olhos, né? A gente acompanha isso, pode acompanhar isso ao vivo e a cores, né? Ver desmontar-se. É uma lástima. É terrível mesmo, terrível. A Catedral de Notre Dame, e isso tem muito a ver com essa história, né, dos movimentos, dos movimentos religiosos que se imbricam com o movimento de supremacia política, econômica e social. Ela foi construída sobre um terreno onde antes dela havia um templo druida, né, um templo druida ali da Gália, França. Na França. Então, ela foi construída sobre esse terreno, aí chega a Revolução Francesa, ela é transformada num armazém, entra num processo de decadência terrível, até que só em 1844 é que ela vai ser, de fato, praticamente reconstruída, ou vai ressurgir, né, com um projeto que demorou mais de 20 anos. Ela demorou 180 anos para ser construída e quase 20 anos para ser restaurada, depois do vendaval da radicalidade ali da Revolução Francesa, e aí permaneceu como um centro realmente muito importante, arquitetônico, religioso, de referência mesmo, espiritual. Eu tive lá também 2 vezes, numa delas subi as escadas, subi, fui lá em cima ver os gárgulas, né, que foram imortalizados pelo Corcunda de Notre Dame, vi os gárgulas, somente figuras assim terríveis, fico com medo de ver os gárgulas lá em cima. Muito bonita a vista de Paris, fantástica. Vamos ver. Agora vai ser o longo caminho de uma nova restauração que deve se iniciar em breve. Vamos ver o tamanho do prejuízo quando acabar, mas de fato o dia de hoje, esta segunda-feira, 15 de abril de 2019, marcada por este incêndio. Ok. Quilombo dos Palmares. Quero saudar aqui mais gente chegando. Não vai dar para saudar todo mundo, muita gente, mas vou falar mais algumas pessoas aqui. O grande amigo Sérgio Neres, Jorge Luiz Fernandes, Valéria Torres, a Sandra Altava, a Rose Dubois. Ela pergunta se o Pedro vai para a Flip, lá em Paraty, que vai ser em homenagem ao Clídio da Cunha. Acho que não, né, Pedro? Não há nada certo ainda.
foi feita uma primeira sondagem, uma primeira consulta. Estou na expectativa de que a coisa possa materializar-se. Vamos ver. A Deise Ribeiro, grande amiga de Belém do Pará, a Ana Margarida, a Maria Regina falando para a gente não esquecer de falar sobre os 7 povos das missões, a Organização Social dos Guaranis, Cepete Araju e toda aquela história. Fica tranquila, vai chegar a hora, vai chegar, está na programação. Está na programação. A Neise Massuia, Elizabeth Galvão, Inês Braschi, Neda Barbosa de Campo Grande, Maria Adriana. Bom, gente que não acaba, vamos começar a aula. Quilombo dos Palmares. Fala, Pedro. É até difícil começar, porque esse é um tema que desperta paixões, furores, sentimentos muito, muito fortes, muito intensos. E é importante que a gente situe o tema. De alguma forma, nós já conhecemos, né, do que ele trata, ou a que ele se refere, mas é bom que a gente situe, eu pensei nessa perspectiva para a nossa conversa, reflexão de hoje, e a gente se situe em relação àquilo que envolve o tema. Então, pensar que os quilombos, e não só o de Palmares, que é o maior, o mais famoso, certamente o mais importante, o de maiores proporções que existiu no território brasileiro, mas ele foi um entre muitos. Além da vida longa que ele teve, mais de 100 anos de existência, dos quilombos, em geral, a gente sabe a partir da sua destruição. Isso é um ponto importante, é um ponto chave, porque isso é um elemento limitador para o nosso conhecimento em relação ao que possa ter sido a experiência que o quilombo foi capaz de constituir. A gente fica sabendo dele pelo seu desfecho trágico. Isso por quê? Porque as fontes escritas, né, elas são produzidas de fora, desde fora. E são produzidas, na grande maioria dos casos, por pessoas que não estão interessadas ou que não veem os quilombos como empreendimentos de alternativa ou de resistência à sociedade colonizadora, ao projeto colonizador escravista. Pelo contrário, as fontes escritas, muitas vezes, ou na quase totalidade delas, né, tomam os quilombos como entraves, como obstáculos, né, ao desenvolvimento do projeto de colonização, de civilização, de progresso, né, que estaria em curso, tanto no Brasil colônia portuguesa, quanto no Brasil imperial. Então, esse já é um problema. O que nós sabemos sobre os quilombos em geral, e mesmo o quilombo dos Palmares em particular, é muito pouco. É quase nada. De maneira que nós temos muitas dúvidas, muitas questões sem resposta. Nós temos muitos movimentos, muitos esforços por parte da comunidade acadêmica no sentido de recuperar, né, informações, dados que nos permitam maior segurança sobre aquilo que possa ter sido esse empreendimento, que no caso de Palmares, tendo durado mais de 100 anos, certamente viveu muitas fases, né, muitas etapas, mas exatamente sobre o cotidiano desses quilombos, e do de Palmares em particular, a gente sabe muito pouco. Então, uma observação interessante aqui, então, que já se coloca para nós uma diferença em relação a Belo Monte, a Antônio Conselheiro e a Canudos.
Bom, tem uma primeira diferença grande, que é a diferença temporal, né? 200 anos praticamente separam Belo Monte de Palmares, né? Palmares foi destruído em 1695. Belo Monte foi destruído em 1897, 200 anos depois. Então, é evidente que a evolução da escrita em 200 anos do país foi uma evolução relativamente grande. Mas há essa diferença. A gente tem ainda aqui esparsos fragmentos, relatos feitos pelos próprios conselheiristas que nos chegaram, né? Bem, esse é um elemento importante. Mas veja, Mauro, colegas da comunidade, também sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, o caminho preferencial seguido ao longo do século XX foi o caminho do aniquilamento. O livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, ele tem como subtítulo Campanha de Canudos. Portanto, é o ataque ao Belo Monte que serve de entrada para se acessar o tema, na abordagem mais comum. Isso se reflete, por exemplo, na produção cinematográfica a respeito do assunto. Você e tantas pessoas aí da comunidade que nos acompanham agora, você deve ter visto o filme do Sérgio Rezende, A Guerra de Canudos. Por que a Guerra de Canudos? Porque esse é o caminho pelo qual o Belo Monte de Antônio Conselheiro se tornou um assunto fundamental na imprensa, nas discussões entre os políticos, na opinião pública. Quer dizer, o Belo Monte, antes de ser atacado, ele era um vilarejo lá no sertão da Bahia que incomodava os padres da região, que incomodava os coronéis da região, que incomodava o barão de Jeremoabo e os seus amigos, mas ele era um fenômeno regional. Na hora que você tem o ataque militar, aí sim o Belo Monte vira um tema nacional. Então, acaba sendo, de novo, né, as manifestações populares de resistência e de alternativa entram na história na medida em que elas são destruídas. Não é à toa que os assuntos que a gente já discutiu e os assuntos que a gente deverá discutir, muitos deles, né, têm esse elemento comum que é trágico. Eles nos são conhecidos pela via da sua destruição e da documentação que se produziu a partir desta destruição. Veja, no caso das Santidades, foi isso. No caso da Confederação dos Tamoios, foi isso. No caso de outros momentos, outros retalhos da nossa história, será a mesma coisa. Esse é um dado também que não deve passar despercebido. Fantástico. E com o Quilombo dos Palmares, portanto, exatamente a mesma coisa. Eles entram na história pelo incômodo, pelo estorvo que representaram para as elites, né? E, portanto, pela destruição das elites, pelo fogo, armas, pela destruição causada nessas manifestações pelas elites brasileiras, né? Exatamente, exatamente. E aí você tem um outro elemento que vem como decorrência, como consequência. Você tende a abordar estes fenômenos considerados como entraves, né? Como eu dizia agora há pouco. E um outro aspecto que se destaca, Mauro e colegas da comunidade, é que você, diante do entrave, você tem que ter alguém que vai lá e faça o destravamento. Então, os heróis da história, aquelas pessoas que vão aparecer no retrato, né, fazendo eco aí ao samba enredo da Mangueira, as pessoas que vão aparecer no retrato não serão aquelas que fizeram o cotidiano de um quilombo como o de Palmares. Quem vai aparecer no retrato é quem contribuiu para a sua destruição. Então, o Domingos Jorge Velho,
né, um bandeirante paulista, a quem se costuma atribuir, né, a intervenção decisiva para a destruição do Quilombo dos Palmares, ele é herói. Ele aparece no retrato. Mas, como a gente quer aqui um Brasil que não está no retrato, então a gente tem que se perguntar, mas peraí, sobre qual sangue, sobre quais sangues derramados, né, se estabelece uma figura como a de Domingos Jorge Velho? Sobre quanto sangue derramado se estabelece a figura desse herói? A tal ponto, Mauro e comunidade, esta fixação em quem destrói um quilombo, né, ela se estabelece, e que você vai encontrar um texto, eu vou ler agora aqui a título de ilustração, você vai encontrar situações em que as pessoas vão discutir quem efetivamente destruiu Palmares, isso que interessa. Então, por exemplo, havia aqui nas Alagoas do século XIX, pasme você, Mauro, pasme comunidade, se não fosse trágico, a gente daria risada. Havia uma discussão acalorada sobre se efetivamente tinha sido o Domingos Jorge Velho o responsável pelo ataque decisivo para a destruição do Quilombo. Até porque há notícias parcas dando conta de que o Quilombo ainda sobreviveu mais uns 15, 20 anos, pelo menos, após esse ataque, quando teria sido capturado, né, o Zumbi, quando teria sido capturada a sua companheira, a Dandara, né, citada também no samba Enredo da Mangueira. Então, eu recolhi aqui para deleite intelectual nesse momento, um texto produzido por uma figura do clero aqui de Alagoas, um texto produzido numa revista que existia aí nos anos 1870, aqui em Maceió, em que o autor, um cônego chamado Francisco Peixoto Duarte, né, na verdade, ele publica num jornal, e depois esse material vai aparecer numa revista, em que ele contesta. Ele, como alagoano, como das Alagoas, ele quer trazer os louros da vitória sobre Palmares para a gente da terra. Que história é essa de paulistano ter vindo para cá, paulista, perdão, ter vindo para cá para combater Palmares? Então ele escreve o seguinte: a quem se deve a completa extinção de Palmares? Ao paulista mestre do campo Domingos Jorge Velho, que depois de derrotado, retirou-se para Porto Calvo, uma cidadezinha que ainda hoje existe com esse nome, retirou-se para Porto Calvo e não quis a história que pessoalmente assistisse à última ação? Ou seja, houve uma ação após aquela que ele comandou? Ou a Bernardo Vieira de Melo, pondo-se à frente das nossas forças e aniquilando o Quilombo dos Palmares? Então, a disputa, o problema, não são os milhares de mortos, não são as tantas pessoas que foram capturadas e reduzidas novamente à escravidão. Isso não importa, isso não interessa. O que interessa foi quem efetivamente deu cabo, né, dessa organização subversiva. E a discussão prossegue. E o Francisco Peixoto Duarte, esse padre aí da segunda metade do século XIX, vai continuar o seu texto proclamando as grandezas do conterrâneo em detrimento do bandeirante paulista, né? Para que se possa ver, né, como a gente tem dificuldade, que tem a ver com a própria caracterização das fontes escritas, mas também a perspectiva,
né, a perspectiva que imprime o olhar, o que define o olhar para, no caso específico, Palmares e as organizações de resistência e alternativa à escravidão que pulularam, que povoaram a história brasileira em todos esses quase 4 séculos de escravidão instituída. Né? Mas, né, esse exemplo é bastante ilustrativo, né, de como a história tem sido contada. Agora, alguém poderia dizer, não, mas não é possível, a gente não tem alternativas, não há como contar o cotidiano da história de Palmares porque a gente não tem fontes. Ou as fontes não dão acesso. As fontes que temos são essas. O que a gente faz? Felizmente, a historiografia ela tem renovado de maneira muito importante as suas referências metodológicas, as suas referências teóricas, e ela tem ampliado o leque de materiais, de objetos que podem ser trabalhados, que devem ser trabalhados, para que você não fique refém das fontes escritas que, produzidas na perspectiva que nós apresentamos aqui, que eu apresentei aqui, acabam comprometendo aquilo que a gente quer, né? Buscar recuperar o Brasil que não está no retrato. O Brasil que está no entorno do retrato ou sufocado por aquelas personagens que aparecem no retrato. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho importante que tem sido feito desde o início dos anos 90 por arqueólogos. E eu quero citar aqui, de maneira muito particular e com muita satisfação, o nome do professor Pedro Paulo de Abreu Funari, que foi meu supervisor na minha pesquisa de pós-doutorado, é um professor da Universidade Estadual de Campinas. Queria fazer aqui a referência ao nome dele por uma relevante produção que ele tem no campo da arqueologia, né, e também da história, mas aí ele se dedica mais à história antiga. Mas aqui no Brasil ele liderou pesquisas importantes, né, fazendo uso do referencial teórico que vem da arqueologia como uma contribuição decisiva para você recuperar, né, o outro lado da história, ou aquelas facetas da história que não contam no retrato. E o Pedro Paulo Funari, repito, lá nos anos 90, ele liderou, junto com outros, né, colegas, pesquisas importantes na região onde o Quilombo dos Palmares se estabeleceu. E, com isso, muita coisa veio à tona. Né? Então, né, utensílios, objetos de uso cotidiano, alguns objetos relativos a práticas religiosas. Né? Então, é um outro cenário que vai sendo descortinado. Né? Essas investigações puderam estabelecer, sempre com questões que ficam em aberto, né? Os diversos povoamentos, né, que constituíram, né, o Quilombo, porque o Quilombo se estabeleceu numa área de alguns milhares de quilômetros quadrados. O Quilombo, o de Palmares, estou falando especificamente agora dele, não foi uma localidade, ele foi uma região, ele se estabeleceu numa região de alguns milhares de quilômetros quadrados, não se sabe com certeza a extensão, né? E nesta área existiam algumas vilas, alguns agrupamentos, alguns falam de 9, outros falam de 12, né? E esses agrupamentos, esses mocambos, assim eram chamados, eles tinham redes de contato, de comunicação, de auxílio mútuo, né, de solidariedade, inclusive para defender-se das inúmeras incursões, né, que foram feitas com o propósito de atacar e de destruir, né, o empreendimento palmarino. Então, a arqueologia ela é um caminho promissor
para que venha à tona, efetivamente venha de debaixo da terra, né, aquilo que vai permitir que nós identifiquemos, né, rostos, expressões, comunicações, esperanças, expectativas, modos de organização do cotidiano. Né? Esse trabalho está em curso. A pesquisa pioneira do professor Funari tem aí um papel muito importante, permitindo que a gente fure, né, de alguma maneira, até certo ponto, obviamente, o bloqueio que as fontes escritas, né, na maioria das suas páginas, acabam por nos impor, né, dados aqueles elementos, aquelas justificativas, aquelas razões que a gente mencionou anteriormente. É muito impressionante, Pedro, porque, de fato, a longevidade de Quilombo de Palmares, do Quilombo de Palmares, mostra o seguinte: tem muita história, muita vida que aconteceu lá. A gente, às vezes, fala, durou 100 anos. Não tem a exata dimensão do que quer dizer durar 100 anos. Vou só dar um exemplo para as pessoas, para a gente ter noção do que é 100 anos. Vou dar uma ideia, datas aproximadas. Meu avô nasceu em 1919. Meu pai nasceu em 1939, nasceu em 40, mas vou tudo rimar com 9 aqui. Eu nasci em 1959. Um dos meus filhos nasceu em 1989. Um neto meu nasceu em 2009. E ainda está faltando 10 anos para completar 100 anos em 2019. Então, nós temos avô, pai, filho, neto e bisneto daquele avô lá atrás. Essas gerações todas que podem ter vivido. Você pode ter famílias que começam com o avô e que vão até o bisneto, que nasceram e viveram no Quilombo dos Palmares. É muita história, né? Muita história. É muita história. Então, se você pensa que Palmares não morreu de morte matada, obviamente, né? Não morreu de morte matada quando Zumbi terá sido preso, 1694, 95, e Palmares teria tido aí uma trajetória ainda de mais uns 15 anos, portanto, até 1710 a gente teria ainda remanescentes, né, que ainda viviam de alguma maneira em autonomia à sociedade escravista. E se você pensa que os primórdios de Palmares estão ali por volta de 1580, 1590, a gente não sabe exatamente, então você tem alguma coisa que começou no fim do século XVI, atravessou o século XVII inteiro e entrou nos primórdios do século XVIII. Esse é um elemento que pode ajudar a gente a pensar, né, essa questão que você está destacando. É uma civilização, né? Hã? É uma civilização. São muitas gerações. Né? Se a gente pensa, inclusive, que a expectativa média de vida das pessoas era muito menor, né? Muito menor daquela que a gente tem hoje, né? E nas condições em que essas pessoas viviam, né, certamente, né, a expectativa não era grande. O Zumbi terá sido morto com 40 anos, mais ou menos. Você deu um outro elemento ainda que ajuda a pensar essas questões. Veja, 1580, vamos colocar aí. 1580 é o ano em que Portugal perde a condição de indicar um sucessor ao trono. E Portugal passa ao domínio da Espanha. Né? Estabelece-se um regime em que Portugal é governado pelos reis da Espanha. Esse regime vai de 1580 a 1640. Então, Palmares está começando aqui quando o trono de Portugal está vazio, né? E Portugal está sendo governado pelos filipinos, os reis Filipe II, III e IV. Segundo, terceiro e quarto.
Nesse meio tempo, Mauro, comunidade, você tem as tentativas dos holandeses de se instalarem no litoral brasileiro. Você tem uma primeira tentativa de tomada do Recôncavo Baiano, né? A cidade de Salvador, que era a sede, a capital da colônia, em 1624, 25. É uma tentativa que não rende um sucesso maior, não é? Os holandeses são repelidos com um ano, menos de um ano do seu estabelecimento ali, mas você vai ter a segunda empreitada holandesa agora na capitania de Pernambuco, a partir de 1630. Uma ocupação que vai até 1654, né? Trataremos num dos nossos encontros seguintes do chamado Brasil holandês. É uma página muito importante da nossa história. Ora, os holandeses chegam, constroem, né, um modelo diferente, né, de organização social, organização urbana. Recife, né, ganha aí uma vitalidade muito grande, né, como a sede desse Brasil holandês, vamos chamar assim, e Palmares está lá. Palmares está lá na Serra. Está lá na Serra. Os holandeses são expulsos do Brasil, finalmente. 1654 costuma ser considerada a data da expulsão definitiva deles. Há também aí remanescentes. E Palmares continua. Então, você tem domínio espanhol, domínio holandês. No meio do domínio holandês, o trono português é restaurado em 1640. Os holandeses são expulsos e você ainda vai ter que esperar mais 40 anos para Zumbi ser preso na expedição comandada pelo Domingos Jorge Velho, e você ainda tem mais uns 15 anos, como a gente falava. Então, você tem todas essas etapas da história política do Brasil sendo vividas, e Palmares está lá. Então, a duração temporal deste empreendimento, associada à extensão geográfica que o empreendimento alcançou. Somado tudo isso ao número de habitantes que Palmares chegou a alcançar, as estimativas chegam a dizer que no auge, né, do empreendimento teriam sido 30 mil pessoas. Mas pense que não foram 30 mil pessoas, ponto final. Foram milhares, outros milhares no lugar daquela geração que falecia, que morria. Então, quando você pensa nisso, então você vai pensar vai concluir que você tem muito mais de 30 mil pessoas envolvidas na viabilização de uma experiência com essa magnitude, com essa relevância, com essa densidade, né, como foi Palmares. E isso, em geral, é nota de rodapé nos nossos livros de história, quando aparece, né, quando essas referências aparecem. Perdão, eu estou vendo aqui porque se a gente vai olhar exatamente na dimensão histórica, a gente está falando de 30 mil pessoas no auge do Quilombo de Zumbi. Então, se a gente vai olhar ao longo de 200 anos, muito provavelmente vai ter 100, 120, 150, talvez 200 mil pessoas que viveram no Quilombo de Zumbi dos Palmares, que era mais do que a população de São Paulo, por exemplo, da vila de Piratininga. Muitíssimo mais. Muitíssimo mais. Eu não sei quantas pessoas poderão ter passado por lá, porque a gente teria que fazer essa pergunta, né? Quantas pessoas viveram e morreram lá? A gente deveria ter condições de poder responder essa pergunta. Não conheço nenhum estudo que tenha arriscado, né, uma estimativa assim mais cabal. A informação que, em geral, a gente encontra é essa, que no auge,
Palmares teria tido por volta de 30 mil habitantes. Mas pense, Zumbi, se ele foi morto por volta dos seus 40 anos, então ele terá nascido em 1650 e alguma coisa. Ora, a essa época, o Quilombo já tinha mais de 60 anos. E depois da sua morte, ele ainda vai ter mais 15. Mais 15, 20, vai saber. Então, é uma coisa de um gigantismo. E é impressionante como a gente consegue contar a história do Brasil ignorando um empreendimento desses. O Quilombo dos Palmares com uma nota de rodapé, algo como que se fizesse parte do folclore do país, né? Quero saudar o pessoal dos Subúrbios em Movimento, que está aqui com a gente, a Leide Silveira, de Fortaleza, Ceará, a Sônia Mourão, a Carla Pavão está chamando a atenção aqui, que o Museu Afro, em São Paulo, tem uma parte muito bonita dedicada a Palmares, mas está ameaçado de fechamento. Ela está dizendo aqui, parece que querem proclamar uma nova aniquilação do Quilombo. O Eduardo Toledo, Núbia Bentes, o pessoal dos Músicos Associados de Brasília, sempre com a gente. Antônio Félix Souza. Muita gente chegando. Uma alegria grande na presença de todo mundo. Acho que nós estamos com mais... Então, com muita gente assistindo. Não consigo, nesse momento, contabilizar quantas pessoas. O que estão falando aqui? Aqui o Américo Fortal. Tenho 47 anos, minha bisavó nasceu em 1884, 4 anos antes da libertação. A conheci bem. Tinha 14 quando ela faleceu. Meu avô paterno, em 1886, não o conheci. A escravidão oficial foi ontem. Isso mesmo. Foi ontem a escravidão oficial. Ô, Pedro, o Sérgio Nery está dizendo aqui que o Zumbi foi criado e educado por um padre, que ele nasceu na vigência do ventre livre. Você tem referência disso, Pedro? Ventre livre, não, de forma alguma. Não, né? A lei do ventre livre é do século XIX. Sobre a biografia de Zumbi e de Dandara, para a gente ficar, né, nas figuras dessas duas referências, dessas duas lideranças, né, a gente sabe muito pouco, né? Mesmo do Ganga Zumba, né, o líder antecessor de Zumbi, também a gente sabe muito pouco, são coisas muito pontuais. As vidas deles, pelas razões já expostas, né, estão cercadas de perguntas sem resposta, de mistérios, né, e as fontes falam delas justamente quando você tem os confrontos, ou quando você tem algum acordo, algum acerto. No caso de Ganga Zumba, teria sido isso o motivo, né, pelo qual ele acabou sendo conhecido, um acordo que ele teria estabelecido com, né, as autoridades portuguesas, e esse acordo teria sido, vamos colocar sempre no futuro do pretérito, né, teria sido mal visto pelos quilombolas, por conta da fama dos portugueses de não obedecerem, de não respeitarem os acordos que assinavam. E coisa que efetivamente aconteceu. Mas todas as informações biográficas sobre essas lideranças, e muito mais sobre as pessoas, né, que terão vivido lá, são cercadas de muitas interrogações para as quais a gente não tem respostas seguras. O que a investigação contemporânea, a qual você fez menção, nos relata da vida lá no Quilombo dos Palmares, Pedro? Então, são muitas coisas, mas antes, se você me permitir, só para não perder a deixa, alguém aí da comunidade, você leu, estava dizendo sobre a ameaça de fechamento do Museu Afro. É bom que a gente dê nome. O museu não está ameaçado de se fechar assim, porque o museu decidiu fechar-se. Isso é obra do ilustrado governador de São Paulo, João Dória. E a criminosa cassação de verbas para a Secretaria da Cultura.
A Secretaria de Estado da Cultura. É bom que as coisas fiquem ditas, né? Eu andei lendo que, por exemplo, o Teatro São Pedro, um teatro referência na cidade de São Paulo para a produção de óperas, também está com as portas ameaçadas de serem fechadas pela mesma razão. Então, é um projeto de devastação cultural, né, que a gente está vivendo nesses tempos, né, obscuros e tenebrosos, né, que nos cabe enfrentar. Não queria deixar de fazer, né, esta referência, mas sim, o Museu Afro, numa situação como essa, é um dos primeiros alvos, né? Então, tudo que a gente sabe, de um lado, é muito pouco, de outro lado, é sujeito a controvérsias, a muitas discussões, né, a respeito. Primeiro, uma coisa que foi fundamental é estabelecer para Palmares, nessa extensão, nessa complexidade da qual a gente já tratou um pouco, a possibilidade de uma vida autônoma. Ou seja, é necessária a criação das condições que tornem possível, né, do ponto de vista material, do ponto de vista da organização social, da organização política, a vida em Palmares de maneira autônoma, de maneira independente, em relação ao processo colonizador que se desenrolava no litoral. Então, o que as investigações têm tratado de mostrar tem a ver com aquilo que tornou possível essa vida autônoma, essa vida com relativa independência, porque não era possível buscar mantimentos no litoral. Era necessário produzir, né, essas condições numa região que não era conhecida de quem vinha do litoral. Que é importante também, Mauro, comunidade, situar isso do ponto de vista geográfico. A região onde Palmares se constituiu é uma região distante do litoral de atual Alagoas e do atual Pernambuco, algumas dezenas de quilômetros, 70 quilômetros, 80 quilômetros, a depender justamente de qual localidade, de qual mocambo a gente está tratando. A produção do açúcar, esse é o elemento chave, né, para a gente entender o empreendimento colonizador, ele acontece basicamente numa região que a gente chama de Zona da Mata, que é a região próxima, né, do litoral. Então, os escravos e escravas que fogem para as matas. E fugindo para as matas, né, vão encontrar uma região com pouca ocupação humana anterior, pouca, estou dizendo em termos demográficos, porque você vai encontrar um ou outro agrupamento indígena nas cercanias, né? E esse é um traço importante também para se entender a viabilização de Palmares. Uma aliança que terá sido estabelecida, né, entre esses grupos fugitivos que se estabelecem na Serra, né, e grupos indígenas que já viviam, que já percorriam, ou que já conheciam a região com com seus traços, com as suas reentrâncias, né? Então, é uma região montanhosa, conhecida em geral como a Serra da Barriga, mas há um estudioso aqui de Alagoas, chamado Dirceu Lindoso, eu cito o trabalho dele como referência, ele diz que o nome certo a ser dado à serra não é a Serra da Barriga, mas é a Serra do Barriga, porque Barriga seria ou um sobrenome ou um apelido de um proprietário de terras, né, em que essa serra, terras em que essa serra se encontraria, né, dentro de cujas terras essa serra se encontraria. Então, esta serra, ela tem montanhas que chegam aí a algumas centenas de metros de
de altitude, 400, 500 metros, né? E é nas saliências dessas montanhas, então, que esses vilarejos se estabelecem e você vai ter a produção, né, dos meios, dos bens necessários, da comida, basicamente, né, necessária para a sobrevivência das pessoas, o intercâmbio entre o que é produzido lá e o que é produzido aqui. Então, basicamente, o que a gente sabe disso, que Palmares efetivamente conseguiu, e se não fora isso, não teria tido a longevidade, né, que teve, conseguiu estabelecer uma agricultura de subsistência, né, e um comércio, um intercâmbio, né, desses bens produzidos que são trocados de uma vila com outra para garantir, né, a sobrevivência, né, a vida dessas pessoas em condições tão precárias, né? Outro elemento que também chama a atenção, né, e as investigações têm tratado de mostrar, é que essas vilas, elas tinham que fazer o seu cotidiano de maneira a não chamar a atenção fora. Por quê? Porque essas vilas, elas ficavam escondidas, né, no meio da mata. E por razões óbvias. Por quê? Então você não pode fazer, você tem que tomar cuidado com a fumaça do fogo que, obviamente, é necessário para cozinhar e para a realização de tantas outras atividades, mas você tem que tomar cuidado com a fumaça que se eleva para o céu, porque isso poderia denunciar a localização de um determinado grupo. Por quê? Porque incursões buscando localizar esses aldeamentos foram constantes durante esses anos todos. Então, imagine que você não pode fazer alguma coisa que chame muita atenção, né? Os caminhos que ligam as vilas umas às outras, os aldeamentos uns aos outros, têm que ser discretos. Os caminhos que dão acesso a Palmares, mesmo para quem foge do litoral, né, esses caminhos também não podem ser muito evidentes. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos, né, de dados que a pesquisa tem conseguido reunir, há muitos outros, a gente vai citar apenas alguns aqui. Mas um outro dado que a gente pode acrescentar diz respeito à língua, ou às línguas faladas. Por quê? Porque você tem negros e negras oriundas de várias nações africanas. Ao chegarem aqui, essas pessoas são obrigadas, né, a aprender o português. Uma das estratégias utilizadas pelos colonizadores, pelos escravizadores com mais ou menos intensidade, era misturar escravos e escravas de nações diferentes para que essas pessoas não pudessem comunicar-se entre elas de modo a não serem entendidas pelo colonizador, pelo senhor de escravos, né? Então, você imagine que lá em Palmares você devia ter uma Babel, né, de línguas, sendo que o português, de alguma forma, era uma língua que unificava, né, as falas desses escravos e escravas cujas origens eram variadas lá na África, do outro lado do Atlântico. Mas este português parece ter sido, então, um elemento importante na unificação, na articulação do empreendimento, mas era um português muito marcado por palavras das diversas línguas faladas
pelos africanos e africanas nas suas nações de origem, e isso parece que era estimulado, isso era provocado, no sentido de que o português falado em Palmares não fosse entendido pelos que vinham de fora, por eventuais espiões que chegassem, que conseguissem adentrar alguma vila palmarina para tomar informações e levar de volta para aqueles que queriam combater o empreendimento. Enfim, a gente poderia citar outros exemplos. Vamos colocar mais um, né? Estou pensando aqui, a nossa hora avança. Sobre a religião. No nosso próximo encontro, deveremos tratar de como a Igreja Católica, como força operadora fundamental no processo de colonização, lidou com esse empreendimento. Mas aqui é o caso de nós pensarmos, né, nas práticas religiosas que terão acontecido em Palmares. Também aí a gente não sabe muita coisa, mas foram encontradas, né, pelas pesquisas arqueológicas, vestígios do que teria sido uma capela. E alguns objetos religiosos, por exemplo, algumas imagens de santos. Isso atestaria o quê? Que, pelo menos alguns africanas, ou filhos de africanos e africanas, teriam nascido aqui, antes de seguirem para Palmares, já tinham sido instruídas em algo da prática da religião católica. Né? Mas, junto com esses objetos, né, de matriz católica, foram encontrados outros, que indicam a persistência ou a recriação de práticas religiosas que eram realizadas lá na África, ou seja, do outro lado do Atlântico. Como é que essas expressões religiosas conviviam? Estabeleceu-se alguma síntese sincrética? Não se estabeleceu? Se estabeleceu, o que predominou no cotidiano, da vida dessas pessoas? Se não se estabeleceu, como é que era? Como é que era essa convivência entre tradições religiosas de matrizes tão diferentes? São todas perguntas para as quais a gente não tem respostas seguras. Gente, desculpa, eu sou novo nessa história de YouTube, eu sempre esqueço que tem que desligar, tem que ligar o microfone. A gente já está caminhando para o final da aula de hoje, mas, Pedro, não queria encerrar antes de fazer duas questões para você. O pouco que eu conheço do Quilombo dos Palmares, o pouco que eu li para me preparar um pouco para a nossa aula, me indica também que, primeiro, não existe praticamente nenhuma informação, ou não existe nenhuma informação sobre a organização política que havia em Palmares, então não se sabe se ali era uma monarquia, se era uma república, se era um sistema tipo um sistema indígena, né, um sistema muito horizontalizado, então não chegou nada para nós da organização política lá. E a segunda fala-se muito de que haveria escravidão em Palmares. Você tem algo a falar sobre esses dois assuntos para a gente encerrar? A mesma coisa que você, a gente não sabe. Tudo isso é efetivamente muito discutido, muito discutido. Acredita-se, pelo menos essa é uma tendência no caminho da reflexão, de que a articulação entre escravos e escravas fugidos dos engenhos, né, com grupos indígenas que circulavam na região onde se estabeleceu Palmares, então isso apontaria para a assimilação de formas muito tribais de organização também em Palmares. Essa é uma sugestão, né? E é uma possibilidade que me parece razoável.
Por outro lado, o nome República dos Palmares, muitas vezes é utilizado, e isso aparece, inclusive, nas fontes. Mas não se quer dizer com isso que lá se estabeleceu um regime republicano, como nós conhecemos, a república que se constituiu nos Estados Unidos, ou a república que se constituiu no Brasil no final do século XIX. Aí a palavra república tem um sentido muito mais vago, muito mais genérico, sugerindo, por parte das fontes, de que Palmares efetivamente teria sua subsistência e sua autonomia estabelecidas. Ou seja, seria um atestado de que efetivamente Palmares se viabilizou por conta própria. Esse é um dado que eu colocaria em função da pergunta que você colocou, que você apresentou. Quanto à segunda questão, sobre a existência de escravidão em Palmares, essa é uma questão absolutamente candente na pesquisa, por razões óbvias, por razões acadêmicas e, inclusive, por razões políticas. Então, de vez em quando, a gente escuta o pessoal da direita dizendo aí que os quilombos não são nada disso e não sei o quê, porque lá nos quilombos havia escravidão. Então, de um lado, a gente tem alguns autores que, de maneira categórica, afirmam a não existência da escravidão, e há outros que reconhecem a possibilidade de que alguma coisa tenha havido nesse sentido. Por quê? Porque não, é bom a gente não fazer a história pensando em mocinho e vilão, havia tráfico de escravos dentro da África. Havia escravidão na África. Esse é um elemento que a gente não pode desconsiderar. E muitas vezes isso se recorre a isso para relativizar a crueldade e a brutalidade do tráfico transatlântico, que foi uma coisa de dimensões muito maiores, muito gigantescas, em comparação com aquilo que acontecia na África. Mas há, entre pesquisadoras de seriedade, o reconhecimento de que a gente não deveria, ao menos em princípio, negar a possibilidade de que algum tipo de prática escravista tenha ocorrido, porque você tem a escravidão ao longo da história produzida por vários fatores, conflitos entre grupos rivais, então o grupo derrotado se torna escravo do grupo vencedor, às vezes alguma dívida produz a escravidão, você precisa matizar o próprio conceito de escravidão. Há vários níveis. Então, se tiver havido, terá sido algo residual e, obviamente, não com a mesma truculência, com a mesma violência da escravidão da qual toda essa gente havia fugido. Então, é importante que a gente não coloque as coisas no mesmo nível de forma alguma. Última questão para você, que vem da aluna Ângela Vilela, antes da gente fazer os nossos anúncios e avisos de encerramento. Ângela Vilela pergunta: como é que os escravos chegavam a Palmares? Fugindo, correndo, subindo a serra, embrenhando-se nas matas e buscando por indicações que eventualmente tivessem, ou procurando, vasculhando as matas, porque justamente não havia trilhas. Se as trilhas existissem, as forças da repressão teriam sido muito melhor sucedidas ou muito mais rapidamente bem-sucedidas nos seus empreendimentos de destruição. Então, era pela fuga e pela busca, embrenhando-se nas matas, subindo as serras e buscando, pela identificação de vestígios, como se podia chegar lá.
Agora, imagino, Pedro, que Palmares fosse um verdadeiro mito nas senzalas entre os escravos, né? Porque o empreendimento durou 200 anos, você imagina. Depois de 10 anos estabelecido ali, vitorioso, gente vivendo livre, a conversa em todas as senzalas ali na região de Alagoas, Pernambuco, Bahia, é o paraíso, né? Querem ir para lá, é Canaã, é a terra prometida, né? Pois é, pois é. Nós vamos trabalhar na semana que vem um texto do Padre Antônio Vieira, tratando do Quilombo dos Palmares. Ele falava do risco que Palmares representava de que o Brasil inteiro virasse um grande Palmares. O perigo que Palmares representava, no fim das contas, era esse. Já pensou se essa moda pega? Né? E efetivamente, para as regiões, né, marcadas pela colonização, pela cultura do açúcar, nos moldes do trabalho escravo, né, no ritmo e na modalidade do trabalho escravo, o Palmares era o grande ideal. Era o grande ideal. E esse ideal se alastrava. Quanto mais a história acontecia, quanto mais as tentativas de destruição não eram bem-sucedidas, né, o nome Palmares só se ampliava, a ponto de exigir que, a uma certa altura, se tomassem as devidas medidas. Chegou-se, até antecipo nosso trabalho de semana que vem, chegou-se a pensar na possibilidade de transformar Palmares em parte da colônia portuguesa. Ou seja, fazer uma espécie de anistia, né, aos palmarinos. E o Padre Antônio Vieira vai dizer, não, porque se isso acontecer, o Brasil inteiro vira Palmares. Fantástico. O medo que as elites têm dos projetos do povo, né? Bom, Pedro Lima Vasconcelos, Palmares, aula 1. Vai ter Palmares, aula 2, já deu uma percebendo, né? Segunda-feira que vem, nós vamos continuar com Palmares como tema de nossa indagação, de nossa aula. Segunda-feira que vem, aqui no canal Paz e Bem, terça-feira que vem, aqui na TV 247. O Pedro indicou, está na referência do vídeo, na descrição do vídeo, 2 obras de referência para quem quiser se aprofundar no tema de Palmares. Uma obra do Dirceu Lindoso, A Razão Quilombola, estudos em torno do conceito quilombola de nação etnográfica, da EduFal, aí de Maceió, em 2011, que eu falo aí de Maceió porque o Pedro está em Maceió, né? Ele fala de Maceió. E do João José Reis e do Flávio dos Santos Gomes, como organizadores, então, uma coletânea de artigos, Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil, não apenas de Palmares, mas dos quilombos no Brasil. Da Companhia das Letras, de 1996. Com essas 2 obras, dá para a gente se introduzir bem no tema dos quilombos e do quilombo de Palmares, não é, Pedro? Exatamente. O trabalho do Dirceu Lindoso, que é um historiador aqui de Maceió, é um trabalho importante, porque ele discute aspectos, né, da vida, do cotidiano, né, de Palmares, e eu gosto muito do título dessa obra, Uma Razão Quilombola. Né? Um modo de pensar, né, um modo de organizar o entendimento das coisas desde a perspectiva de alguém que constrói, que tece o quilombo, né, no seu cotidiano. No caso do outro livro, né, Liberdade por um Fio, a gente tem uma coletânea de estudos muito significativa, né, e entre vários títulos, eu recomendo o trabalho do Pedro Paulo Funari, justamente que eu mencionei, né, em algum momento aqui da nossa conversa de hoje, sobre o que as investigações arqueológicas já nos têm permitido conhecer a respeito do que ali terá sido tecido e vivido. E, como tarefa para a semana que vem, para quem possa, o texto do Ronaldo Weinfass, que a gente já citou, né, no Estudo das Santidades, ele tem um artigo chamado Deus contra Palmares, onde ele justamente vai fazer uma análise muito perspicaz da intervenção do Padre Antônio Vieira,
né, a respeito da viabilidade de se tomar Palmares, de se incorporar Palmares à América Portuguesa. Mas os artigos todos são de muitíssima qualidade e não tratam apenas de Palmares, né? Tratam de muitas das experiências quilombolas no Brasil, e constituem uma coletânea muito expressiva. Semana que vem, então, continuamos. Quilombo dos Palmares, com uma perspectiva aí que tem muito a ver, então, com a trajetória do nosso curso de Belo Monte e agora dos Retalhos da Nossa História, que é discutir sempre a questão das espiritualidades em confronto nas manifestações da religiosidade e da organização popular. Então, na próxima semana, continuamos tratando do Quilombo dos Palmares para o olhar do padre Antônio Vieira e para a mobilização de Deus contra os quilombolas. É isso, né, Pedro? Exatamente. Tá bom. Você vai me permitir, como minha palavra de despedida por hoje, a leitura de um poema? Você manda. Ninguém menos que Castro Alves, grande Castro Alves, poeta abolicionista, baiano do século XIX. Ele escreveu uma pérola da nossa literatura chamada Saudação a Palmares. Então, se você me permitir, farei minhas as palavras de Castro Alves como a minha despedida e meu agradecimento pela oportunidade do encontro de hoje. Castro Alves, saudação a Palmares. Nos altos cerros erguidos, ninho d'águias atrevido. Salve, país do bandido. Salve, pátria do jaguar. Verde serra onde os palmares, como indianos cocares, no azul dos colúmbios ares, desfraldam-se em mole arfar. Salve, região dos valentes, onde os ecos estridentes mandam aos plainos trementes os gritos do caçador. E ao longe os latidos soam, e as trompas da caça atroam, e os corvos negros revoam sobre o campo abrasador. Palmares, a ti o meu grito, a ti, barca de granito, que no sossobro infinito abriste a vela ao trovão, e provocaste a rajada, solta a flâmula agitada aos uivos da marujada nas ondas da escravidão. De bravo e soberbo estádio das liberdades paládio, pegaste o punho do gládio e olhaste rindo para o val. Descei de cada horizonte, senhores, eis-me de fronte, e riste o riso de um monte e a ironia de um chacal. Cantem eunucos devassos dos reis os marmóreos passos e beijem os férreos laços que não ousam sacudir. Eu canto a beleza tua, caçadora seminua, em cuja perna flutua ruiva a pele de um tapir. Crioula, o teu seio escuro nunca deste ao beijo impuro. Luzidio, firme, duro, guardaste para um nobre amor. Negra Diana selvagem, que escutas sob a ramagem as vozes, que traz a aragem do teu rijo caçador. Salve Amazônia guerreira, que nas rochas da clareira, aos urros da cachoeira, sabes bater e lutar. Salve, nos cerros erguido, ninho onde em sonho atrevido dorme o condor e o bandido, a liberdade e o jaguar. É isso, com esse poema emocionante, épico, trágico, Castro Alves e Pedro Lima Vasconcelos despedem-se da sala de aula. Paz e bem. A gente volta na segunda-feira que vem com mais Quilombo dos Palmares. Muito obrigado, Pedro, pela sua aula. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Um abraço, paz e bem a você e a todos os membros da comunidade. Paz e bem, gente. Paz e bem.